nosso último vídeo, nós fomos apresentados as estruturas de controle da linguagem JavaScript. Essas estruturas de controle servem para fazer operações repetitivas, os loops, e também para efetuar condicionais. Como nós já tínhamos aprendido as funções anteriormente, com esse conjunto de técnicas nós conseguimos montar em JavaScript algoritmos completos. Então, a partir de agora, nós podemos dar passos adicionais e aprender elementos da linguagem JavaScript que ajudam a programação, ajudam a tornar a programação mais eficiente. Nós vamos começar com as funções dos objetos de array e de object, funções especiais desses tipos que permitem a gente ter estruturas de controle subsidiárias a esses dados específicos. Eu sou Paulo Roberto, esse canal é o Ultra Skimmer e esse é um tutorial de front-end web, neste momento ainda focado na linguagem JavaScript. No último vídeo, nós estudamos as estruturas de controle e agora nós estamos revisitando os arrays e os objects com foco em entender as funções for-each, map, reduce e filter, que são estruturas de controle derivadas do objeto do tipo array. Antes de a gente entrar propriamente nessas funções, nós vamos dar uma olhada na capacidade que as funções de JavaScript têm de receber outras funções como parâmetro. Essa capacidade, ela é chamada na literatura como o tipo função ser um cidadão de primeira classe. The type function being a first class citizen, em inglês. Se vocês virem essa expressão em algum lugar, isso apenas quer dizer que as funções são variáveis comuns que podem ser utilizadas como parâmetros de outras funções. Existem linguagens em que isso não é possível, mas JavaScript não é uma delas. JavaScript permite que as funções sejam manipuladas por outras funções livremente. Vamos começar apresentando essas funções de funções e depois nós vamos para as funções especiais do tipo array. Aqui temos a nossa ferramenta de trabalho, que é o navegador. Vamos apertar F12 para ir para as ferramentas de desenvolvimento e vamos escolher o console. Vamos começar criando uma função soma de números que recebe um número A e um número B e simplesmente retorna a soma dos dois. Essa função é trivial, né? Nem precisaríamos dela, mas podemos usar a soma de números aqui, colocar 10 e 20 e ter o resultado 30. Só que nós podemos criar uma segunda função que vamos chamar de aplicação de função, que a gente vai receber um valor que vamos chamar de v e uma função que vamos chamar de func. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar a aplicação de func em v. E isso é absolutamente aceitável e normal em JavaScript. Então, a gente pode ter uma aplicação de função que recebe um valor qualquer, 10, e aí a gente tem que ter uma função aqui para aplicar nesse valor 10. Então, vamos declarar aqui dentro uma função anônima que recebe um valor qualquer e que retorna esse valor qualquer multiplicado por 2. Vamos fechar a nossa aplicação de função e temos um erro aqui. Tá, claro. Tinha uma chave adicional. Mas agora a gente aplicou a função. Qual função? Essa função aqui, nesse valor aqui. E aí, a gente tem o resultado 20. Se a gente criar
uma variável qualquer aqui, com essa função aqui, e dermos a aplicação de função no valor 20 com a f, nós temos também o resultado. Então, uma vez entendido que em JavaScript eu posso usar funções como parâmetros de funções, nós podemos ir para o assunto principal desse vídeo, que são as funções map, foreach, reduce e filter do tipo array. Eu limpei aqui o nosso console do navegador e vamos começar criando um array qualquer. Então vamos criar aqui um array de teste, vamos chamar ele de dados e vamos colocar uma lista de valores aqui. Vamos colocar 1, 3, 5, 8, 13, 21. São os primeiros valores da sequência de Fibonacci. Então, esse array eu posso apresentá-lo assim, e nós sabemos que podemos fazer loops sobre esses dados usando o for in e o for of, cada um no seu contexto adequado. Só que a gente não precisa necessariamente usar essas estruturas de controle. Nós podemos usar funções membro desse objeto dados, que é um objeto do tipo array. Então, eu tenho aqui um type of dados. Ele deu um object array is array dados. Tá, então ele é um tipo, o JavaScript reconhece ele como um tipo object, mas que é um array. Isso são minúcias da linguagem que eu acabei, que acabou me escapando. Então, a gente tem aqui os dados, e a gente pode fazer um loop implícito nesses dados, utilizando a função foreach. Então, dados.foreach é uma função que é sempre aplicada em dados. Agora, eu tenho que colocar alguma coisa aqui dentro, que o JavaScript chama de callback. O que é um callback? É simplesmente uma função que uma outra função vai chamar em um determinado contexto. Então, eu posso colocar aqui uma função. Essa função ela vai receber um parâmetro qualquer. Isso aqui é exigido pela própria assinatura da função foreach. E aí, de posse desse dado qualquer, nós podemos saber, né, o que se trata esse dado. Que dado qualquer é esse? E aí a gente vai ver o que é esse dado qualquer. E aí o que a gente vê aqui? Que a função foreach aplicou ao conteúdo de dados essa função para cada um dos elementos do array na ordem do elemento de menor índice para o elemento de maior índice. Então, tudo bem até aqui? Vamos continuar. Vamos fazer agora for each. Vamos criar uma função aqui que vai chamar duplicate. Na verdade, nem vou fazer isso. Vou criar uma variável aqui e vou chamar ela de duplicate. E ela vai ser um array vazio. Eu vou criar uma função que vai se chamar shift2duplicate, que vai receber um valor qualquer. Vamos colocar add2duplicate. E vai pegar aquela variável duplicate e vai dar vai adicionar esse elemento no
na variável duplicate, no array duplicate. Mas a gente não vai apenas fazer isso, a gente vai multiplicá-lo por 2. Então eu criei aqui uma função add to duplicate. E agora eu vou usar a for each em dados para a gente usar essa função add to duplicate para cada elemento de dados. E aí, duplicate vai ter todos os elementos da minha matriz, do meu array original duplicado. Por quê? Porque o for each vai aplicar o add to duplicate a cada um dos elementos de dados da ordem do índice, do elemento com índice menor para o elemento com índice maior, e vai adicionar esses dados à variável duplicate, que por um acaso é um global. Isso é uma forma de se utilizar o for each, mas é longe de ser a melhor forma de eu criar uma duplicação dos dados de um array utilizando essa ferramenta de controle, porque eu estou utilizando uma variável global. E variáveis globais, em vários contextos, são consideradas má prática. Não vou entrar nesse mérito agora, mas aqui é um mau uso de uma variável global. Então, o que eu vou fazer? Eu vou limpar. Primeiro eu vou copiar isso aqui para não perder. Vou limpar aqui. E aí eu vou criar a minha variável dados novamente. Então eu tenho dados aqui. Agora, eu vou criar novamente a minha função, uma função de suporte, que eu vou chamar de duplicate. Então, duplicate vai receber um valor A e vai retornar 2 vezes o A. E agora, eu vou pegar dados e eu quero aplicar essa função duplicate a cada um desses elementos. Então, eu vou usar a função map. E eu vou ter os elementos do meu array duplicados sem a necessidade de uma variável global. Então, eu peguei os dados, mapeei a função duplicate para cada um dos elementos e cheguei em um array com os valores de dados duplicados. E isso eu não alterei os valores originais de dados. Eu posso criar uma nova variável aqui, dados duplicados, que é igual ao meu dados map, ou seja, eu vou mapear a função duplicate em dados e armazená-la na variável dados duplicados. Então, eu tenho aqui dados duplicados. Agora, eu quero fazer dados triplicados, mas eu não quero declarar uma nova função. Então, eu vou criar aqui um dados triplicados, que é igual ao dados map, e eu vou criar uma função anônima aqui, que recebe um valor A qualquer de dados, vamos chamar valor D qualquer de dados, e retorna o D multiplicado por 3, e assim eu tenho dados triplicados. E esse é o funcionamento da função map. Então, nós já apresentamos a função for each, que é uma função e é uma estrutura de controle. Nós apresentamos a função map. Agora nós vamos apresentar a função filter. O que a função filter faz? Ela pega o conteúdo de um array e elimina o conteúdo que não atende um determinado critério. E como que faz isso? Vamos pegar e criar uma função que chama verifica se é par. Verifica par é melhor, em cima de um valor qualquer. Então, o que eu vou retornar? Eu vou verificar se o resto, usando o operador %, de V
em relação a 2 é igual a zero. Se o valor de V, o resto da divisão de V por 2 for igual a zero, essa expressão toda aqui vai retornar true. Então vamos fechar isso aqui e vamos ver se essa função funciona. 2 é par, 3 não é par, 3 é ímpar. E agora eu vou pegar dados e eu vou filtrar dados por verifica par. E eu vou ter apenas um dado par, que é 8. O array 8, ele é um único dado par. Vamos pegar dados e vamos adicionar o próximo valor da sequência de Fibonacci, que é 21 mais 13, que é 34. Então, assim, 21 mais 13. 21 mais 13, que é 34. E agora vamos aplicar o filtro novamente. E aí, eu estou filtrando apenas o que é par. O 8 atende, o 34 atende também. Então, nós temos a função filter. Se a gente pegar dados duplicados, vamos pegar aqui, em vez de ser dados duplicados. Ele vai retornar todos os dados, porque tudo que é duplicado é par. E vamos pegar, então, dados triplicados. E ele vai retornar apenas o 24. Por quê? Porque dados triplicados, a gente tem apenas um número 24 como par. Agora a gente vai para a última função, né, que é a função um pouco mais sofisticada, que é o reduce. A função reduce ela é muito utilizada junto com a função map. Na verdade, existem combinações de map, reduce, filter, que são muito importantes na hora de desenvolver algoritmos de extração de dados. Inclusive, existem plataformas inteiras, talvez a mais famosa delas seja o Hadoop e o Hive, que tem grandes ferramentas de aplicação de MapReduce em grandes volumes de dados, mas isso é outra conversa. Mas antes da gente entrar no Reduce, vamos considerar que a gente pode combinar as operações. Então, eu posso pegar dados, mapear com a função que pega um valor qualquer de dados e retorna os dados triplicados. E aí nós podemos filtrar isso aqui por verifica par. Então, o que a gente fez? A gente pegou dados, aplicou para cada um dos elementos de dados essa função que triplica o valor, e depois do resultado dessa operação, a gente aplicou o filtro que retornou apenas os valores pares. Sabendo disso, a gente pode ir finalmente para a função reduce e mostrar o casamento de map, filter, reduce, ou filter, map, reduce. Na verdade, map e filter a gente pode intercambiar, porque a ordem dos dois não é relevante. Mas o reduce é muito relevante, a ordem. Geralmente, ele é a última função chamada na cadeia. O reduce é uma função do array que é muito importante para a consolidação de dados. E ele tem uma assinatura especial, que o primeiro parâmetro do reduce recebe uma função de 2 parâmetros e o segundo parâmetro do reduce recebe um valor inicial. E aí, o que o reduce faz? O reduce vai pegar o valor inicial e o primeiro elemento do array e aplicar a função que foi passada com o parâmetro e chegar num resultado.
Depois, ele vai pegar esse resultado, o próximo valor do array, e aplicar essa função novamente, chegar a um novo resultado. E assim sucessivamente até chegar no final. Eu vou fazer uma demonstração aqui, mas depois a gente vai para a lousa para entender o reduce melhor. Vamos limpar isso aqui. Vamos ver os nossos dados aqui e vamos usar a função redux para fazer duas coisas muito interessantes. A primeira coisa é somar todos os elementos dessa lista. A segunda coisa é reverter a ordem dos elementos dessa lista. É claro que se eu não acredito, se eu não me engano, existe um reverse aqui em que a função membro do array reverse já faz esse trabalho. Só que a gente vai reimplementar esse reverse usando reduce. Dados foi revertido. Vamos reverter dados de novo para voltar para o original. Usando o reverse com o reduce, a gente não vai ter essa alteração da variável dados. Então, vamos começar criando uma função que se chama soma, que ela recebe dois valores e retorna a soma deles. Então, soma é uma função trivial que soma dois valores. Então, a gente vai pegar dados e vai aplicar o reduce. O primeiro parâmetro vai ser a função soma. O segundo parâmetro vai ser um valor inicial que vai ser aplicado à operação de reduce. E aí nós temos aqui o resultado, que é 86. 1 mais 1 é 2, 3, 5, 10, 18. 18 mais 13, 31. 52, 86. Está certo. Então, a gente tem aqui a função reduce, que o que ela fez? Ela pegou esse valor 0, somou com 1. Resultado 1. Pegou esse resultado 1, somou com 1. Resultado 2. Pegou esse 2, somou com 3. Resultado 5. Assim sucessivamente até chegar em 34. Como que a gente verifica isso? Eu vou alterar esse valor inicial de 0 para 10 e ali tem que dar 96. Exatamente o que aconteceu. Agora, a gente vai fazer uma aplicação mais interessante. A gente vai inverter a ordem da matriz dados utilizando reduce. Então, a gente vai pegar, vamos criar uma função. Essa função, vamos chamar ela de inverte posição, que ela vai receber um valor A e um valor B, e ela vai retornar um array que tem B. Na verdade, esse nome é ruim, né? Porque não deveria ser inverte posição. Eu acho que adiciona no início. Então, ele vai receber um array aqui e vai pegar B e vai colocar no início desse array. Então, se eu não me engano, é unshift. Vamos pegar A, unshift B. Eu não tenho certeza, mas eu vou testar aqui. Adiciona no início. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Deu errado. Vamos tentar redeclarar isso aqui. Eu vou pegar A, unshift B, return A. Vamos ver se isso aqui funciona. Agora funcionou. Porque o unshift ele faz uma operação
que altera a variável do array. Mas tudo bem. Agora, a gente vai pegar a nossa função dados, vamos aplicar o reduce com a função adiciona no início, e o valor inicial é um array vazio, e o resultado é o array invertido. Talvez seja um pouco difícil de entender isso agora, mas nós vamos para a lousa e vamos entender esses dois exemplos. Primeiro, vamos pensar no nosso array aqui, que é 1, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. E aí a gente vai fazer o que? Um reduce com a operação de soma com a variável inicial igual a zero. Então, o que o reduce vai fazer? Ele vai sacar essa variável inicial, zero, vai aplicar essa operação. Vamos fazer melhor. Vamos mudar a cor aqui. Ele vai sacar essa variável inicial, zero, vai sacar essa operação mais, vai sacar o primeiro elemento do array e vai chegar em um resultado e vai reservar. Aí ele vai, agora na próxima iteração, sacar esse resultado 1, sacar essa operação mais, sacar o próximo valor do array 1, e esse resultado vai ser 2. Aí ele vai sacar, reservar isso aqui, sacar o 2, sacar a operação mais e o próximo elemento 3. E vai chegar em 5. E aí nós vamos ter isso assim sucessivamente. E assim funcionou o reduce nesse array, utilizando o valor inicial 0 e a operação mais. Agora, a gente vai para o exemplo mais complexo, que é a inversão da matriz. Nós temos o nosso array, que eu chamei de matriz aqui. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Temos aqui o nosso array. Aí a gente tem o unshift, que é o nosso operador. Vamos chamar esse operador de til. E o valor inicial, um array vazio. O que til faz? Se eu tenho um array aqui, A1, AN, A1, AN, unshift, B, isso aqui é igual a um novo array B, A1, AN. É isso aqui é a operação de unshift. Então vamos agora aplicar o reduce com o array, esse array aqui de Fibonacci, com o unshift e o valor inicial, um array vazio.
Então, a gente vai sacar esse array vazio. Vamos aplicar o unshift com o primeiro valor 1. E isso aqui vai ser um novo array com o valor 1. Agora, nós vamos pegar esse array com o valor 1. Vamos aplicar o unshift no 1, que é o próximo valor aqui. E aí, nós vamos ter um array com 1 e 1. Agora, vamos pegar esse array 1 e 1. Vamos aplicar o unshift com esse novo valor aqui, 2, que vai ser o 2, o 1 e o 1. E aí a gente pode continuar fazendo isso. E assim, aplicando o reduce na função unshift num array vazio sobre essa matriz, nós temos a própria matriz invertida. E isso funcionaria com qualquer matriz, com qualquer valores, né? Então vamos fechar essa lousa, vamos voltar para a nossa tela do terminal do JavaScript e vamos substituir dados por um array de strings. E vamos aplicar o reduce com o adiciona no início e uma matriz vazia, e nós também temos a reversão. Não vou entrar nesse momento na combinação das funções de map, reduce e filter, porque isso já seria um tratamento de algoritmos um pouco mais avançado e que não é o tópico dessa apresentação e desse tutorial. Mas no futuro a gente pode se aprofundar mais. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.